Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. Verificar o tipo de força intermolecular que há nas substâncias. Então vamos lá, pessoal. Então eu tenho 5 substâncias e a gente vai avaliar cada uma delas perante a geometria dela, a polaridade dela e a gente vai indicar a força intermolecular delas. Pois muito bem, pessoal. A primeira que eu tenho aí, xenônio líquido. Então vamos por aqui, ó. Xenônio líquido. Pessoal, xenônio, primeiramente, eu tenho o xenônio aqui. Ele é um gás nobre. O que é um gás nobre? Ele já se encontra estabilizado, possui 8 elétrons na última camada, por isso que ele é do grupo 18 ou família 8A. Tá? Então, o xenônio, e ele é monoatômico. Então, pessoal, se eu for representar aqui, como que eu iria representar o meu xenônio líquido? Como que eles se aproximariam ou se ligariam? Vamos supor que eu tenho aqui, vamos até fazer de azul mesmo, não tem problema. Ó, eu tenho o xenônio, eu tenho a molécula dele, aqui ele é estável e monoatômico, só que me aproxima outro xenônio aqui também. Então, eu tenho mais uma bolinha aqui para representar. Pessoal, eles já se encontram estáveis. Se eles se encontram estáveis, o que vai acontecer? Eu vou ter uma aproximação entre um e outro. Como? Por forças de London. Mas por que forças de London, né? Por que exatamente essas forças de London? Porque, pessoal, a gente pode falar também em relação de dipolo induzido. E sendo dipolo induzido, onde um átomo, no caso aqui uma molécula, né, de xenônio, ela vai ficar nessa aproximação, uma induz a outra a ter polo. Por exemplo, as duas estão se aproximando. Supondo que essa molécula de xenônio aqui, esse átomo de xenônio fica positivo, ele induz o outro a ficar negativo. Consequentemente, essa parte vai ficar negativa e a outra parte vai ficar positiva. Com pressão, no caso, que é um gás, né? Como ele é pressionado, uma molécula induz a outra. Então, posso também escrever aqui como dipolo induzido. Tá legal, pessoal? Eu também tenho essa, nesse caso. Tranquilo? Essa é até mais tranquilo também de fazer, né? 2. Cloreto de hidrogênio líquido. Cloreto de hidrogênio líquido, pessoal, nada mais é que o quê? Ácido clorídrico, HCl. Como que funciona? A gente utiliza o termo de cloreto de hidrogênio quando ele está no estado gasoso. Quando ele está no estado líquido, eu também utilizo como cloreto de hidrogênio. Só que quando eu utilizo ele em solução aquosa, nós falamos ácido clorídrico. Tem essa diferença. Porque aqui eu só estou puramente dizendo que é cloreto de hidrogênio, HCl. Somente isso. Então vamos lá, como que funciona aqui? Pessoal, eu tenho o meu hidrogênio e ele faz uma ligação covalente com o meu cloro. Pois muito bem. Nesse caso, pessoal, obrigatoriamente, o meu cloro tem o polo negativo e o meu hidrogênio vai ter o polo negativo. Obrigatoriamente. Nesse caso, tá? Então, eu já
tenho polo nessas moléculas. Por mais que seja covalente, a diferença de eletronegatividade entre hidrogênio e cloro são diferentes. E sendo diferentes, eu tenho polos aí. Então, como que ficaria para transformar ele em líquido? Mesma coisa que o xerônio. Por pressão. Aumentou na pressão, eu aumentaria a interação entre eles. Então, como que eu faria outra ligação entre cloreto de hidrogênio? Ficaria exatamente assim, pessoal. Ó, eu tenho o hidrogênio, outra ligação com cloro, e assim por diante. Eu teria várias outras moléculas se ligando aqui, mas olha aqui, ó. Essa ligação aqui que vai ter essa aproximação, essa força intermolecular entre as duas moléculas de cloreto de hidrogênio. Então, se já possui polos a minha molécula e ela faz uma interação, de que jeito que é? É dipolo permanente. Então, a gente pode falar ou dipolo, dipolo, porque eles já possuem polo. Ou a gente utiliza a sigla FDP, que é força de polo permanente. Não é o que vocês estão pensando, tá bom, pessoal? Não tem nada a ver, é outra coisa aqui, tá? Então vamos lá. Tá vendo que a diferença de permanente para induzido, as moléculas do induzido, elas são apolares, eu aproximo uma na outra e uma induz a outra, influencia a outra a ter polos. Tá bom, pessoal? E dipolo permanente, ou seja, ali FDP é uma coisa completamente diferente do que a gente utiliza em outros termos. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Continuando. Fluoreto de hidrogênio. Então, ó, fluoreto de hidrogênio, HF. Então eu tenho 3 aqui, ó. 3. Fluoreto de hidrogênio líquido. Claro, se tivesse em solução, ele seria ácido fluorídrico. Então, pessoal, eu tenho exatamente a mesma coisa que o ácido clorídrico. Porém, tem uma diferença muito grande. Olha aqui, eu vou escrever a molécula, ela fica do mesmo jeito, tá? Do mesmo jeito que o cloreto de hidrogênio. Olha lá, pessoal. Ela vai ficar do mesmo jeito do que o meu cloro. Só deixa eu apagar aqui para fazer da mesma coloração, né? Para a gente não ter a diferença. Só que, pessoal, essa interação a ligação vai ser muito parecida com o cloreto de hidrogênio. Só que vai ter uma diferença muito grande. Qual é essa diferença? Por mais que a minha molécula já possua polos, e assim vai indo, tá, pessoal? Pode ter outras moléculas aqui, ó. Só para a gente continuar desenhando aqui, ó, que tem um pouquinho mais de espaço. Eu vou ter exatamente essa daqui, ó. E uma molécula vai se ligando com a outra. Tá? E assim vai indo. Olha as ligações que eu tenho. Eu não vou ter a mesma coisa que o cloreto de hidrogênio? A mesma coisa. E assim por diante. Só que flúor, oxigênio, nitrogênio. Esses são os 3 principais elementos que realizam o quê? Ligação de hidrogênio, pessoal. Sempre quando eu tiver esse meu elemento, flúor, oxigênio e enxofre, ligado com hidrogênio, eles realizam ligação de hidrogênio, ou a gente já tem o costume de falar ponte de hidrogênio, mas vai cair em desuso ponte de hidrogênio, tá bom, pessoal? É diferente essas interações. Ponte de hidrogênio, ligação de hidrogênio, nesse caso aqui, é muito mais forte. Muito mais forte do que dipolo permanente.
a interação é muito maior. Então, nesse caso, se eu tivesse uma água ou amônia, ele também faria o quê? Ligação de hidrogênio, ou seja, ponte de hidrogênio. 4. Gelo seco. Pessoal, gelo seco nada mais é que o quê? CO2. Nós sabemos isso, a gente vem na teoria e vem vários exemplos aqui. Como que ficaria a molécula de CO2? Pessoal, eu tenho aqui, ó, oxigênio. A gente já sabe, em questão de geometria molecular, como que elas estarão sendo ligadas aqui, tá bom, pessoal? Tem alguma dúvida em relação à geometria? Por que eu estou fazendo isso aqui? Tem playlist explicando aqui, mas a gente vai citando aqui. Eu tenho essa geometria, ela é linear. Vou até escrever de vermelho aqui, ó, em cima, ó. Ela é linear. Não me sobra pares de elétron no meu elemento central, que no caso aí é carbono. Tá vendo, pessoal? Como que a gente analisa aqui certas coisas? Carbono, meu elemento central, o meu elemento da esquerda é o oxigênio, o meu elemento da direita é o oxigênio. Também eu tenho o mesmo elemento, então eu tenho a mesma força que me puxa para um lado, é a mesma força que me puxa para o outro lado. Claro, lembrando, as ligações entre oxigênio e carbono são covalentes polares. Porém, a minha molécula ela é apolar, porque a mesma força que me puxa para a esquerda é a mesma que me puxa para a direita. Então, se eu tenho essa força aqui, que seja ela qual for, se anulam puxando para outra, para o outro lado. Então, o meu momento dipolar dessa substância é qual? É igual a zero, consequentemente, apolar. Então, a gente vai fazer a mesma análise que do xenônio. Aqui, a mesma análise. Porque se eu colocar outra molécula aqui, pessoal, ó, ela vai ter o mesmo esquema. Lembrando que é entre as mesmas moléculas, tá bom? Aí eu tenho aqui, ó, carbono e oxigênio novamente. Como ambas são apolares, essa ligação, essa interação aqui, ó, eu faço o quê? Uma induz a outra a ter polos. Então, supondo, se eu aproximo essas duas por pressão, né, no caso, o resfriamento da minha temperatura, ele tem que ser muito baixo, né, para atingir o ponto de solidificação, ela induz uma a ter polo e a outra ter o polo diferente. Tá bom, pessoal? Isso é por indução. Então, aqui eu tenho dipolo induzido, ou eu posso dizer que eu tenho as forças de London. Tá vendo a diferença, a análise que a gente faz de uma para a outra? Pessoal, por quê? Sempre quando eu tiver moléculas apolares, que tá vendo, ó, apolar também aqui, tá? O que isso acontece? A gente vai sempre ter praticamente a mesma coisa. Sempre é dipolo induzido, forças de London, tá? Próxima. Gelo comum. Gelo comum é o quê? Água. Eu sei que eu tenho água aqui. Água, a gente já sabe como que funciona a situação da água, ou os exemplos da água. Vamos fazer elas aqui. Eu tenho essa molécula aqui de água. Eu tenho uma ligação covalente comum com cada hidrogênio. Me forma um ângulo, porém eu tenho
os meus momentos, né, de polares, os pares de elétrons que eu tenho aqui, ó, negativo, e o meu hidrogênio vai ficar aqui como positivo. Aqui também, tá, pessoal? O que que me acontece? Me aproxima outra molécula de água. Então, vamos colocar os hidrogênios aqui, ó, mesmo esquema, tá, pessoal? Faz a ligação com o oxigênio. Os meus polos aqui e eu vou ter a ligação aqui, ó. Só para vocês terem uma noção, vamos desenhar ela um pouco diferente aqui, ó. Tá vendo? Vamos supor que se aproxima mais uma molécula de oxigênio aqui, ó. Eu vou ter o oxigênio, vou ter aqui, ó. E assim vai. Elas vão se ligando até formar o cristal. No caso de água, ela tanto no estado sólido quanto no estado líquido, vai ser tudo isso em relação às minhas moléculas. Olha aqui, ó. Essa ligação que eu tenho aqui, pessoal, ó, essa ligação. Lembra que eu falei? Eu vou analisar igual a 3, que é o fluoreto de hidrogênio. Lembra que eu falei? Os 3 principais elementos que fazem a ligação de hidrogênio: oxigênio, nitrogênio e o flúor. Então eu tenho uma ligação de hidrogênio aqui. Ou a gente pode chamar ela como ponte de hidrogênio, que é a mesma coisa. Lembrando mais uma vez que ponte de hidrogênio, esse termo vai cair em desuso. Tá legal, pessoal? Então, ficou um pouco comprido, né? Longo esse vídeo pelo fato de estar explicando passo a passo, a gente explicando a geometria de modo direto para a gente conseguir resolver esses exercícios. Beleza, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa um like, compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem está estudando essa matéria. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E se tiverem alguma dúvida ou queiram que eu resolva algum exercício, é só colocar aí nos comentários que assim que eu visualizar, já tiro as dúvidas de vocês e faço o vídeo em questão. Tá bom, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!